Galera, vamos continuar aqui os nossos estudos no capítulo 10, Filosofia Moderna e Crise da Metafísica, ok, gente? Gente, nós vamos falar agora de um pensador que no nosso capítulo só tem uma citaçãozinha sobre ele, que é o Baruch de Spinoza, ok, gente? Esse pensador que ele faz críticas à metafísica e ele faz críticas aí a qualquer tipo de noção de verdade ou conhecimento que se baseie na fé ou em alguma coisa mística, né? Que faça com que o indivíduo se prenda a questões que não sejam de fato comprovadas ou racionalmente entendidas, ok? Então, gente, vamos nessa. Vamos aqui ver um pouco da história desse grande pensador, ok? Pega na mão do pai e vamos nessa! Então, gente, nós teremos aqui no nosso estudo Baruch de Spinoza, ok? Gente, Baruch de Spinoza era um holandês, certo? Judeu, em que ele vai ser excomungado porque ele vai fazer críticas à questão da ligação entre Estado e Igreja, política e religião, filosofia e teologia. E a gente pode até tentar compreender, né, na situação de que quando nós vamos adentrar a um estudo em relação à Torá, nós vamos ter, pelo menos na época de Spinoza, que era em torno de 1600, né, e nós vamos ter aí a compreensão de que naquela época ainda se entendia um Estado ligado à igreja e uma política ligada à religião. Até porque quando você pega um estudioso da Torá, você vai encontrar, por exemplo, um exemplo muito interessante de Davi, não é? Que era um grande governante que associava-se aí tanto à questão da unção, né, dele ter sido ungido por Deus e ser um grande governante e associar política e religião, né? Então, gente, na comunidade judaica, qualquer indivíduo que falasse contra essa ligação, ainda mais naquela época, em torno de 1600, né? Se eu não me engano, Spinoza nasceu em 1632 e morreu, se eu não me engano, em 1676, não, 77, ok? 77, isso. Então, assim, principalmente naquela época, né? Então, nós temos aqui uma fala muito interessante de um pensador fora de série, que ele vai trazer outras bases de compreensão sobre a própria compreensão de Deus, a compreensão do homem em relação às manifestações que ocorrem na natureza, né? E essas manifestações que ocorrem na natureza são à toa, são simplesmente físicas e somente e acabou, ou são alguma coisa ligada a Deus. Então, Baruch, ele traz aí uma compreensão interessantíssima sobre esses fatores. E não é à toa que ele vai ser excomungado, porque para aquela época já era revolucionário e ainda hoje continua sendo revolucionário, ok? Então vamos aqui, gente. Gente, nós temos aqui a crítica, né, de Baruch de Spinoza à questão da superstição, certo? Nós vamos encontrar isso mais direcionado no trabalho dele chamado Tratado Teológico Político, ok? Então, assim, gente, nós temos uma compreensão em que ele vai fazer uma crítica à superstição na religião, né, na religiosidade, na política, né, e na filosofia, certo? Então vamos para cada um desses pontos. No primeiro ponto, gente, quando ele fala da questão da superstição religiosa, ele trabalha sobre a perspectiva de uma crítica sobre a fé não ser o bastante para manter a crença em uma entidade superior, em um ser superior, em algo que esteja além da nossa compreensão, ok? Então, não se sustentaria. A fé seria uma superstição, entendeu? Outra coisa que a gente fala da questão da política, gente, é que nós não devemos legitimar, nós não devemos dar base, suporte, a gente não deve aí agarrar a pessoa nessa situação que ele vai dizer agora e vamos junto, vamos acreditar cegamente, né? Nós não vamos acreditar num indivíduo, por exemplo, que vai falar uma palavrinha da Bíblia ou da Torá e vamos, mito. Enfim, não, segundo Spinoza, né, na parte política, nós não devemos dar suporte, dar validade, né, a um governo, gente, que associa aí a religião, né? Que venha como se viesse junto um Messias, né? Então, como se aquele governo fosse da vontade de Deus, em outras palavras, né? Para o Spinoza, a política ela tem que se desvencilhar da religião. Então, um político é uma coisa e um ser de Deus, um homem de Deus é outra, entendeu? Até porque a política é algo sujo, gente, é algo pesado, é algo... Eu falei sujo, mas vamos aqui ser mais leve. É algo do mundo, ok? É algo aqui do chão, certo? E já a questão espiritual, religiosa, já é um outro patamar, já é um outro alcance que não se pode misturar. Porque no momento que a gente mistura esse divino com o mundano, não tende a não dar coisa boa em relação a isso, ok? Então o que acontece? Segundo Spinoza, nós não podemos validar, nós não podemos aí seguir de braço dado, né, um governo, né, que se associe à religião, que venha como se fosse uma solução divina. Não podemos fazer isso. O outro ponto, gente, que nós temos aqui, que é bastante interessante, é a questão da crítica que ele faz à superstição filosófica, certo? Então, o que ele vai dizer? Que nós não podemos fundamentar a verdade, a filosofia, na metafísica.
Porque a metafísica não nos traz base, ok? E aí vocês veem o grau de crítica que o cara faz, né? Porque ele tanto atira naquilo que é divinizante, que é relacionado a uma fé, a uma crença, como ele vai também direto numa crítica ao que é filosófico, que tende a alcançar a verdade, ok? E por muito tempo, no desenvolvimento aí do mundo filosófico, a metafísica fez, e hoje ainda faz parte disso, não é? Então perceba aí a crítica que ele faz em relação a isso, tá? Então, gente, nós vamos entrar num segundo momento aqui, que é o Tratado Teológico Político, ok, gente? Quando ele vai fazer uma análise aí, né, histórica, crítica, enfim, sobre a Torá, né? E, consequentemente, a Bíblia, certo? Então, nós vamos aí ter uma crítica em relação aos escritos, né, da Torá, e ele vai simplesmente definir que ali não tem verdade nenhuma, gente, né? Por que ele vai dizer isso? Porque é o seguinte, o que ele analisa de forma histórica as escrituras e identifica é que ali é um livro de condutas, né? Um livro moral, um livro de regras de conduta, né? E essas regras serviram para quê, gente? Para um povo, para manter a união daquele povo, ok? Para manter a junção daquele povo, certo? Então, segundo o Baruch de Spinoza, as escrituras não têm essa validade como algo de Deus, como algo divino, e sim algo feito, fabricado pelo homem ali para manutenção do que era o povo hebreu, por exemplo, certo? Então, assim, outra coisa que ele traz aí na crítica é sobre os 10 mandamentos, que ele também diz que não são provenientes de Deus, certo, gente? Porque se fosse proveniente de Deus, segundo o Baruch, né? Segundo o Baruch, não sou eu não, gente. Segundo o Baruch de Spinoza, aqueles mandamentos seriam para toda a humanidade, não somente para o povo judeu, ok? Então, uma das coisas que ele analisa é quando ele percebe que aqueles mandamentos são de fato característicos daquele povo hebreu, não é? E quando ele analisa e percebe outros modos de conduta, de vida, de vivência dentro da palavra, né, dentro da Torá, ele percebe que aquilo ali são características de um povo, ou seja, o povo judeu. Beleza? Então, gente, nós temos aí essas... Já começa o tratado teológico político aí, ó, com os dois pés nos peitos, entendeu? E aí ele traz a questão da religião, gente, a finalidade prática da religião, ok? Que se associa aí justamente, por exemplo, às escrituras da Torá, né, que é para manutenção mesmo do povo hebreu, certo? Para manter o povo hebreu unido, tá? Então, a religião tinha essa função prática, por natureza, vamos dizer assim, né, essa finalidade prática de junção, e fica mais forte com a palavra, e ainda mais dizendo que foi feita por Deus. Isso, gente, novamente, Spinozinha, ok? Não, enfim. Então, gente, vamos para um segundo momento aqui agora, vamos falar sobre a ética de Spinoza, beleza? Gente, e quando nós vamos falar sobre a ética de Spinoza, nós temos que entender que ele vai atrás do ponto máximo, assim, do que determina a ética. Por exemplo, Deus, né? O que é Deus, né? Então, porque na compreensão judaica e na compreensão dele, Deus é aquele juiz que determina todas as coisas e está em todas as coisas. Só que para Spinoza, Deus não está em todas as coisas. Deus é. Então, Spinoza vai dizer que Deus ele é imanente, certo? Deus é. É o quê? É a natureza, é o mundo, são os indivíduos, são as manifestações da natureza, enfim. Deus não é transcendente, ou seja, Deus não está fora do mundo físico, ou Deus está no mundo físico, não. Deus é tudo aquilo, ok? Então, gente, o mundo e todas as suas manifestações, gente, é Deus, ok? Então, por isso que o Spinoza vai ser considerado como monista, porque ele vai acreditar que toda a natureza, todo o mundo, vem de um indivíduo só. Um indivíduo foi ótimo, desculpa. Vem de um ser só, ok? Que é Deus, certo? E assim, nós temos duas compreensões que nós temos que colocar aí, certo? Que ele é monista, porque tudo é um, né? Ou seja, Deus. E ele é panteísta, ok, gente? Pan quer dizer tudo e teo quer dizer Deus, ok? Então, assim, panteísta, tudo é Deus, certo? Então, nessa compreensão de Spinoza, nós temos aí tanto uma vertente monista como também na panteísta, beleza? Então, isso é interessante da gente analisar. Então, gente, esse Deus que é tudo seria o que? A substância, né? E como é que esse Deus que é tudo, que é a substância, como é que ele se manifesta? A manifestação de Deus é a natureza, né? A natureza é a manifestação de Deus, ou seja, tudo e todo o seu movimento também, ok? A natureza e tudo que ela pode e não pode fazer é a manifestação de Deus, beleza? Então, nós temos que entender isso, que todos os seres, que todas as manifestações, que todo o movimento que a natureza exerce é Deus, é próprio da natureza de Deus, ok? Então, gente, é interessante nós tentarmos compreender isso. E aí temos aqui, e o homem? Então, gente, o homem, ele vai, por meio da sua inteligência, gente, identificar o quê? Dois tipos de manifestações essenciais, certo? Que vão ser conhecidas, gente, como atributos, ok? E quando a gente fala sobre essas duas manifestações, a gente lembra muito
o res cogitas e o res extensa, certo? Do Descartes, né? Que tem no livro de vocês, por sinal. Res cogita, que é o ser que pensa, e o res extensa, né? Que é a carne, que é o corpo, né? Então é interessante essa extensão e esse pensamento aqui no desenvolvimento filosófico do Spinoza, ok? Então é muito parecido, a gente já identifica a influência de Spinoza aqui nessa capacidade do homem em reconhecer o pensamento, em reconhecer a si mesmo quando pensa, e na questão do reconhecimento físico, daquilo que é extenso, daquilo que é grande, daquilo que tem forma, que é o corpo, né? Que é a carne, né? Enfim, então é importante a gente pegar esses dois atributos aí essenciais que o homem consegue identificar a partir das manifestações da natureza de Deus, ok? Então, gente, vamos para outro momento aqui. Então, gente, nós vamos ter aí Deus, que é a causa imanente de todas as coisas, que é a própria coisa, não é? Enfim, então nós vamos ter aí essa substância, gente, que se manifesta nas leis naturais, que serão eternas, que serão mutáveis, determinadas, não é? E aí você me pergunta, professor, mas como é que são essas manifestações em leis naturais, eternas, mutáveis, determinadas, enfim, não é? Gente, vamos lá, a causa iminente, que é Deus, ele determina tudo, gente, certo? A natureza própria dele é dessa determinação no mundo, ok? Porque ele se manifesta da forma em que o movimento natural acontece dentro dessa natureza, certo? Então, assim, gente, quando a gente pensa, por exemplo, no nascer, no morrer, no envelhecer, no amar, ok? O que explicaria isso, gente? Né? O que nós poderíamos explicar? O nascer, o morrer, o odiar, o amar, né? As catástrofes, os momentos mais sublimes, né? Como o pôr do sol. Então, gente, todas as manifestações do nascer, do morrer, do ódio, do amor, da felicidade, da tristeza, dos desastres ecológicos, dos raios, das enchentes, ou da harmonia da natureza, tudo isso faz parte do contexto que é a determinação de Deus, a própria causa imanente que é Deus, em seu mais pleno e absoluto movimento, ok? Então, gente, é interessantíssimo nós pensarmos na perspectiva de Spinoza em relação a Deus, que tudo está ligado a esse ser absoluto, a esse ser imanente, né, que é Deus, ok? E aí, pra gente fechar aqui, gente, o próprio homem, que vai reconhecer as manifestações de pensamento e de extensão, né? Ele vai identificar o livre-arbítrio? Será que o homem consegue identificar a sua liberdade? Né? Será que de fato o homem será um ser livre? Segundo Spinoza, não. Segundo o Baruch de Spinoza, o livre-arbítrio não existe. Ok? Seria simplesmente uma ilusão. Porque o homem ele estaria enquadrado dentro aí do que são as leis naturais, eternas, mutáveis, determinadas, em seu infinito movimento, ok? De nascer, morrer, desenvolver, enfim. Então, o livre-arbítrio, por mais que você buscasse diferentes modos e meios e direcionamentos da sua vida, você continuaria sendo uma criatura, você continuaria sendo um indivíduo que está atrelado a toda essa causa imanente que é Deus, ok? Beleza, turma? Aqui é só para a gente ter essa ideia do que cai, pode vir a cair no Enem em relação a Spinoza. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver agora Francis Bacon, certo? E o empirismo britânico, beleza? Vamos começar o empirismo britânico, tá bom? Gente, forte abraço, falou e pega na mão do pai!